partiu cá para fora. Quer dizer, ele percebeu que aquilo era uma shoulder, qualificando rapidamente. E afastou-se. Por conseguinte, ele hoje, a meu ver, e por isso o convidei, ele tem uma capacidade para ser juiz desta realidade que eu não conheço de outra pessoa. Desde Jota até Presidente, zangou-se e mandou aquilo tudo à fava. Não sei se há algum outro exemplar. Mas eu tive muitos convites, até para ser membro do governo do Dr. Durão Barroso, onde estava o Dr. Paulo Portas. E eu fui convidado pelo Dr. Ribeiro Castro, a pedido do Dr. Paulo Portas, já depois de me ter zangado com ele, para ser deputado. E não aceitei. Acabou, eu não acredito nessas pessoas que aí estão, seguramente vão ter o maior sucesso, mas eu disse não. E, portanto, como em determinada altura, quando eu saio de presidente do CDS, PP, Partido Popular, eu sou sondado para representar Portugal na administração do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. E eu disse não. E até me foi dito na altura quanto é que eu ia ganhar. E eu disse não. E, portanto, repare, eu tive imensas propostas, imensas oportunidades de poder ter uma carreira política, não no plano da Assembleia da República, etc., simpática, altamente remunerada, e disse que não. Houve muita gente que disse, foste parva. Disse não, fui coerente com aquilo que entendia que era a minha posição. Depois saí afastado por pressentir que o CDS era um partido totalmente integrado na lógica do sistema, mesmo que condenasse e criticasse o sistema. E depois procurei lançar uma formação política nova e fui derrotado. É tão simples quanto isso. Portanto, os portugueses não entenderam a minha mensagem. O sistema político português foi capturado. Foi capturado completamente pelos lobbies e foi capturado, acima de tudo, por aquelas pessoas que perceberam a fragilidade de caráter e de coluna vertebral de quem está na vida política. Repare, eu entendo que um político, governante, deputado, etc., com certeza que tem que ser remunerado. Mas quem vai para a atividade política não pode ter a pretensão de querer ter aquilo que vê num empresário. Não pode querer. Porque, e se quer ter, vai para empresário. Mas nós passamos a ter uma classe dirigente, e isso é gritante para mim, do ponto de vista do futuro de Portugal, que tem uma ambição desmedida de alcançar o poder, não para pôr em prática um ideal, seja ele qual for, seja um de esquerda, seja um de direita, mas para triunfar pessoalmente, ele e a sua clique. Que os governos perderam mecanismos objetivos de poder. É um poder diferente, não é? É um poder diferente. Não, são poderes efetivos. Ter moeda, fazer moeda, tratar dos juros, tratar da desvalorização, tratar das alfândegas, né? Isto é um conjunto de poderes que os governos, os Estados nacionais perderam. Gosto ou não? Eu não gosto. Sinceramente, nunca gostei. Essa foi uma consequência da integração europeia, não é? Ouça, certo, houve outros países que modelaram essa integração europeia de uma forma diferente da nossa, mas a verdade é que nós continuamos a votar sistematicamente nas eleições para a Assembleia da República, convencidos que aqueles deputados mandam exatamente o mesmo que mandavam antes de entrarmos na Comunidade Económica Europeia. Mas o que é mais grave para mim é que em todas as campanhas eleitorais, aqueles que se apresentam às eleições deem a entender aos cidadãos de que vão resolver os problemas deles se tiverem o seu voto. É mentira. Mas é mentira nas eleições para a Assembleia da República como é mentira nas eleições para a Presidência da República. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. A alternativa primeira é denunciar isto. Sim. É dizer aos portugueses que há anos em que cerca de 70%, eu estou a fazer um trabalho nesse âmbito na Academia, na Universidade de Lusíada, que cerca de 70% das leis que dizem respeito à nossa vida, à nossa e à dos portugueses que nos ouvem, não são feitas na fábrica da Assembleia da República. Ora, se cerca de 70% das leis que orientam a nossa vida não são feitas na Assembleia da República, eu tenho o direito de perguntar para que é que eu quero ter tantos deputados. Para que é que eu quero ter tantos ministros? Para que é que eu quero ter tantos secretários de Estado? Mas isto é tão grave que mesmo nas eleições presidenciais, mesmo os candidatos sabendo que não vão mandar nada, apresentam programas eleitorais aos cidadãos sobre a saúde, a educação, a cor do cão, a cor do automóvel, e depois não etc. estão em condições de cumprir, não é? E que depois não estão em condições de cumprir. E o que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta
é que os portugueses ainda acreditem nisto. Nas últimas eleições, pela primeira vez na minha vida, abstive-me. Não sei se vou votar nestas eleições. Isto é horrível o que eu estou a dizer. Nas eleições europeias? Sim, não sei se vou votar. Eu não posso aceitar, hoje, que existam médicos no Hospital São João, em topo de carreira, a receber 280 contos, 1.400 euros, que é aquilo que estão a ganhar agora. Um médico, com responsabilidades. Note, um professor universitário com doutoramento no Estado a ganhar 1.300 euros. É isto de que estamos a falar. Quando depois tenho assessores no governo de Passos Coelho a ganhar 3.000, 4.000, isso eu não posso aceitar. Dir-me-ão, isso não conta para o Orçamento de Estado, mas conta o exemplo. Porque se me estão a pedir a mim rigor e sacrifício, e eu tenho que o aceitar porque o país chegou onde chegou, eu espero que aquele que está à minha frente, que o meu dirigente, faça exatamente o mesmo. A partir de uma certa altura, esses moços que foram permanecer nos partidos profissionalizaram-se na política. Da mesma maneira que o empresário funda a empresa para ganhar dinheiro, esta gente tem que ganhar eleições para ganhar dinheiro. Porque essa é a profissão deles. Um rapazito, eu vejo aí no Diário da República, 22 anos, 6 meses de estágio, entra a ganhar 3.000 euros, não sei o quê. E um moço desta natureza, ou deste tipo, ao fim de 2 anos de permanência num governo, casou-se, tem um filho e não tem experiência nenhuma de nada. Fez um estágio, um vago estágio para ignorantes. E fica na dependência absoluta, na dependência do chefe do partido. Porque se ele começa, passa a expressão, a miar muito, ele vai pela borda fora. E esta é a razão, porque a sede do poder, enfim, para além da ambição, que enfim, também tem é uma componente importante, para a massa, a razão do assalto ao poder é exatamente essa. É que é lá que eles são profissionais. É o subsídio de desemprego dessa gente. Eu uma vez dizia, porque corresponde àquilo que penso, que os principais partidos têm só um objetivo, é o assalto ao orçamento. Disfarçado de vitória nas legislativas e vitória para formar o governo. Uns desviam-se, para além do salário ainda fazem os negócios e a partir de determinada altura, Sr. Doutor, o que está em cima, se quiser manter em cima, tem que manter os que estão em cima. Exatamente. Eu ensino Ciência Política e Ética em Direito para o Parlamento Europeu e é público. Eu não ganhei dinheiro no Parlamento Europeu, portanto, todo o dinheiro que eu ganhei, metade dei a instituições de solidariedade social e a outra metade dei ao meu próprio partido. Quero-lhes dizer com muita franqueza que se fosse hoje ao partido não davam tostão, porque ninguém me agradeceu rigorosamente nada depois do Parlamento Europeu na altura ainda quis que eu devolvesse o dinheiro que dizia que estava a subsidiar indevidamente o partido. Depois fui deputado nacional 3 anos, nunca recebi um subsídio de reintegração na vida ativa, e fiz uma cartinha dizendo eu não aceito a reforma, a não ser que este tempo em que eu aqui estou conte para a minha atividade profissional. A partir de determinada altura, há pessoas, e é por isso que eu sou favorável à limitação dos mandatos, há pessoas que chegam aos cargos político-partidários cheios de boas intenções, porque há gente séria, há gente válida, em todos os partidos. Só que a partir de determinada altura, essas pessoas, se querem efetivamente manter, têm campanhas eleitorais para fazer, têm tempos de antena para pagar, etc., etc., percebem que ou entram no jogo ou mais dia menos dia têm que vir embora. Eu percebi isso comigo. Há muita coisa que eu ainda não disse. E tenho que lhes confessar que eu não sei se posso dizer, não que tenha medo de o dizer, só por uma razão. Se eu não o disse na altura, ficar-me-á bem dizer agora. Está a ver? E essa é uma questão que, volta e meia, eu penso sobre isso. Mas eu percebi isso. Eu percebi isso, por exemplo, quando pedimos um inquérito à privatização do Tote Açores, em que os documentos desapareciam. Eu pedia documentos ao Banco de Portugal e pedia documentos à Presidência do Conselho de Ministros, à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E não lhe davam. Os documentos tinham desaparecido. Ou seja, quando você começa verdadeiramente a mexer no sistema, as reformas do Estado. Porquê é que não há reforma do Estado? Não há reforma do Estado porque nós sabemos que há muita gente que, embora tenha grandes empresas privadas, e são apresentados na TVI, na SIC, na RTP, como grandes empresários, vivem à custa do Estado. Vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, concorda com a ideia do Dr. Bina Carreira de que a luta pelo poder passa pelo assalto ao orçamento? Não, mas sobrevive como elemento da máquina. Mas também não é tudo assim, Dr. Bina Carreira. Quem nos está a ouvir, enfim, isto é uma democracia que a democracia está apoiada em partidos, não é? Não. Eu vivi isso. Mas onde é que é pior? Onde é que acha que hoje é pior?
É pior nas dependências que existem. Olha, se nós fizéssemos... Portugal é pequenino. Se nós fizéssemos todos uma verdadeira auditoria, mas uma auditoria externa no sentido de pedir a alguém que não estivesse que não tenha nada aqui, a ver com isto. que não tenha nada a ver com isto, que nós fizéssemos uma auditoria externa para perceber quem recebe avanças, porque é que recebe avanças, quais são os hospitais que dão avanças, porque é que há processos que sistematicamente se atrasam e nunca vão para a frente. Nós perceberíamos, está a entender, que há aqui pessoas muito concretas que efetivamente dominaram por completo isto. Como é que isto muda? Devíamos ter limite de mandatos. O limite de mandatos é uma questão fulcral. E temos um limite de mandatos. Na Presidência da República, 2 mandatos. Devíamos ter um limite de mandatos em todos os outros cargos. Esta coisa de termos um limite de mandatos de 12 anos nas câmaras municipais, isto é uma ficção. Sim. E é uma ficção termos um Presidente de Câmara que não pode concorrer novamente à Câmara, mas pode concorrer a vereador. Portanto, isto é uma ficção. Quer dizer, portanto, ele pode concorrer a vereador, pode ir para assessor do Presidente de Câmara, contentíssimo com esta conversa de que estamos a subir e que estamos a crescer e que os mercados estão a funcionar muitíssimo bem. Eu espero que isto se mantenha depois das eleições europeias e que depois das eleições europeias este crescimento todo que está a ser apresentado se verifique, mas eu tenho as maiores dúvidas. Mas a verdade é que a dimensão que é preciso ter para que este país cresça e para que muitos abusos que continuam a ser feitos na máquina do Estado desapareçam... É preciso que muita coisa seja alterada.